Após intervir no fornecimento de internet, o crime organizado avança agora sobre o transporte por aplicativo. Em mais uma ofensiva para demonstrar poder contra o Estado e garantir o domínio sobre a população, os faccionados do Comando Vermelho proibiram a entrada de motoristas de aplicativo em comunidades do Rio. Várias ruas foram fechadas, inclusive pichadas com algumas determinações dos criminosos, com um alerta de que eventuais descumprimentos resultariam no fuzilamento dos veículos e possível morte dos motoristas e passageiros. Segundo uma reportagem publicada pelo portal Metrópolis, nas últimas horas, um motoqueiro foi covardemente agredido após deixar um passageiro na região. Além de controlar a entrada de desconhecidos nas comunidades, os criminosos vetaram a entrada dos motoristas para explorar de forma exclusiva o transporte alternativo controlado por eles dentro das áreas comandadas pelo Comando Vermelho. Delegado Palumbo, essa é nova, hein? Facção proibindo transporte por aplicativo em comunidades e tem dois objetivos aí. Primeiro, controlar esse tipo de serviço ali nas regiões controladas pela facção criminosa. E também evitar que pessoas de outras áreas acabem frequentando ali aquelas comunidades, delegado? A facção ela busca dinheiro, né? É o gás, é o gato net e agora o aplicativo. Não seria diferente. Eles vão colocar a gente da confiança deles para fazer esse transporte do morador até o alto do morro. Isso já acontece com alguns motociclistas que, aliás, são proibidos de usar capacete. Enquanto o Poder Judiciário dá uma aplicação de uma ADPF 635 proibindo a polícia de entrar em determinado território brasileiro, o crime organizado realmente tem as suas leis próprias, nas barbas das autoridades. Ou seja, o judiciário não permite que a polícia tenha livre-arbítrio de decidir, através dos seus comandantes, dos seus delegados, do secretário de Segurança Pública, se ela vai entrar lá quando ela bem quiser. Ou seja, quando estiver cometendo um crime. Não dá simplesmente, no calor de um crime, do acontecimento de um crime, passar a mão no telefone e ligar, olha, eu preciso subir lá, ou pedir uma autorização. E aí a gente vê essas facções crescendo cada vez mais. Quem desrespeita, não tem audiência de custódia, não tem cafezinho, não vai ter casaquinho para colocar. Eles deram, literalmente, uma surra no motorista que poderia, inclusive, pagar com a vida. Já mandaram um recado. Pode ter certeza que esses motoristas de aplicativo, que já ganham uma merreca, que trabalha 12, 14 horas por dia, vão ser os maiores prejudicados, porque eles não vão poder levar os moradores até o alto de suas casas. Por conseguinte, o morador também vai ser prejudicado, porque com certeza vai pagar o que eles determinarem. Quer subir de moto? Não use capacete, vai pagar X. Quer subir de carro? Vai ter que usar o nosso transporte. Ou seja, se isso não for um estado paralelo, eu não sei o que é, Caniato. Pois é, inclusive a facção fez uma pichação em vários muros, né, da comunidade, dizendo que, caso as determinações não fossem respeitadas, poderia ter fuzilamento dos motoristas e também dos passageiros. Se entrar, morre. Olha só o nível, Dávila. Caniato, a gente está vivendo no Brasil, parece um conto do Machado de Assis, que era o alienista. O alienista era o seguinte, o médico achava que todo mundo era louco, queria prender a cidade inteira. No fim, o que acontece? Nós vamos viver num país que o cidadão de bem vai ficar preso em casa e o resto vai ser ocupado pelo crime organizado. É esse o caminho que o Brasil está indo, o caminho da construção do seu narco-estado. O Estado cada vez tem menos autoridade para conter o avanço de criminosos cada vez mais infiltrados no Estado brasileiro, na política, na justiça, nas polícias e dando as regras do jogo. As regras do jogo cada vez mais são ditadas pelo crime organizado. E o cidadão de bem é cada vez mais refém de um Estado corrupto, ineficiente, que toma todo o nosso dinheiro, 40% do nosso dinheiro, por meio de impostos, e do outro lado, o cidadão é achacado pelo crime organizado quando chega em casa. Porque chega em casa tem que jogar o seguinte, quer chegar lá, como bem disse o delegado Palumbo, vai ter que pagar. Tem que pagar pelo gatonete, tem que pagar pelo transporte, tem que pagar por tudo que eles determinarem. Então o cidadão trabalha para pagar jeton para o crime e imposto para o Estado ineficiente. Que vida é essa
que nós temos no Brasil de hoje. Pois é, cada vez mais o crime organizado ampliando, né, o seu poderio sobre os negócios nas comunidades, principalmente do Rio de Janeiro. No caso aí a gente está tratando do Comando Vermelho. Inclusive os motoristas de aplicativo não conseguem mais trabalhar nessas áreas. Somente os motoristas de aplicativo autorizados pelo Comando Vermelho. Que situação impressionante e difícil, claro, para as pessoas mais pobres que muitas vezes precisam se deslocar utilizando os carros de aplicativo. Você, Beraldo, segundo eles, se entrar na comunidade, morre aqueles motoristas que não são ligados à facção. Pois é, Caniato, é por isso, em razão dessa tensão que as pessoas vivem morando nessas comunidades controladas pelo Comando Vermelho, é que o prefeito vê tanto valor em gastar dinheiro público fazendo o show da Lady Gaga na praia de Copacabana. O foco é carnaval, o foco é showzinho na praia, para todo mundo esquecer do Rio de Janeiro de verdade. Esse desastre promovido por políticos que estão no poder há anos e destruíram uma cidade que era referência no mundo. E faço aqui um desafio: comparem o que era Dubai há 50 anos e o que era o Rio de Janeiro há 50 anos. E vejam como em 5 décadas uma cidade virou uma metrópole internacional e a outra, que era uma metrópole internacional, virou um reduto do crime organizado e de políticos completamente incompetentes. Fazem de conta que não veem esta perda de soberania do território brasileiro. Estão ali atuando, fazendo vista grossa para o crime organizado, para a milícia, para o tráfico, seja para quem for, porque não querem enfrentar e resolver esse problema. Fica agora, a moda é o discurso. Não, a guarda vai ser armada, a guarda municipal armada, porque o governo do estado é incompetente, então a cidade vai resolver os seus problemas. Cadê a guarda municipal armada? Aliás, a primeira ideia era criar um novo organismo de segurança para a cidade e dar uma banana para os guardas civis metropolitanos que estão na cidade há anos sem amparo da prefeitura. Então, não é por acaso que o Rio de Janeiro encontra-se nessa situação. Mas quando tem show do Oruan, que fica aí celebrando o Comando Vermelho, batendo palma para bandido, estão todos lá. A esquerda do Leblon está toda lá aplaudindo. Viva o Oruan, a inspiração da nossa diversidade. Então, estão colhendo os frutos podres de uma elite intelectual inerte, incompetente, que só pensa no próprio umbigo e se associam a uma casta de políticos que não tem interesse em resolver os problemas da cidade.